Boa tarde, salve, salve tribo SST. Vamos lá dar início a mais uma live do projeto SST 1234. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Aqui de segunda a sexta-feira nós estamos compartilhando com você dicas e conteúdos sobre segurança e saúde no trabalho. Ontem nós falamos na live número 20 sobre o que mesmo, Gustavo? Vamos voltar aqui para me lembrar o que foi que a gente falou ontem. Como organizar a segurança dentro da empresa, por onde começar. E hoje nós vamos falar sobre os erros que você não pode cometer na segurança e saúde no trabalho. Então eu listei aqui alguns erros que os profissionais de segurança e saúde do trabalho não podem cometer no seu dia a dia de trabalho. E aí eu vou passar para vocês aqui, bem interessante. São erros comuns que muitas vezes a gente acaba cometendo no dia a dia de trabalho. Aguardar só um minutinho enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o Instagram vai distribuindo aí, notificando o pessoal sobre a nossa live que acaba de começar. Um abraço aí para os amigos que acabaram de entrar. O Ale Silva, a Eliana, um abração também ao Claudiano e ao Jfon. Abraço para vocês. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre os erros que você não pode cometer na segurança e saúde no trabalho, certo? São dicas importantes e que você precisa ficar atento para que, não cometendo esses erros, você não seja desvalorizado. Porque o que é que acontece? Quando o profissional ele comete esses erros, mesmo sem ele, como é que eu posso dizer, de forma inconsciente, ele acaba cometendo esses erros, ele acaba sendo desvalorizado no seu dia a dia de trabalho. Então essas dicas é para que você não cometa esses erros, certo? Porque o profissional de segurança do trabalho, sabemos, é um profissional importantíssimo dentro da empresa e as suas ações e suas atitudes refletem, sem dúvida nenhuma, a segurança do trabalho reflete, sem dúvida nenhuma, nos resultados de uma empresa. Então, vamos lá. O primeiro erro que você, como profissional de SST, não pode cometer. Boa tarde para a Daniela. Boa tarde para o Rob. Andrade, SST. Um abraço para vocês aí, pessoal. Vamos lá. Nós estamos, para os que talvez seja a primeira vez que nos acompanham por aqui, esse é o projeto SST 1234. Todos os dias, às 12 horas e 34 minutos, nós estamos aqui fazendo uma live sobre segurança e saúde no trabalho. Nós já estamos na live número 21. Isso mesmo. Ontem, na live número 20, se alguém que está aí acompanhou a live de ontem, comenta aí, por favor. Nós falamos como organizar a segurança e saúde no trabalho na empresa, por onde começar. Tem muitos profissionais, foi um pedido do pessoal que nos segue,
porque fica sempre essa dúvida de como começar a organizar a segurança do trabalho. Isso para profissionais que estão iniciando ou que às vezes ainda está estudando, mas também até para profissionais experientes, às vezes eles ficam com a dúvida, ficam meio que perdidos por onde começar. Então ontem a gente falou sobre isso. Hoje nós listamos erros que o profissional de SST não pode cometer, certo? Isso é importantíssimo ficar atento a esses erros. O primeiro deles que nós listamos é o seguinte: não saber se comunicar. Quando o profissional de SST ele não sabe se comunicar, isso acaba sendo um problemão. Mas por que, Gustavo? Entenda, o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança, o profissional de SST, ele precisa sim saber se comunicar. Por quê? Porque nós, como profissional prevencionista, nós temos então aí a missão de trazer orientações, de levar a informação, a conscientização da segurança e saúde no trabalho. Isso através de um DDS, isso através de um treinamento, isso através de um e-mail, isso através de um procedimento que você venha elaborar e distribuir para os trabalhadores. Então, saber se comunicar é importantíssimo para você ser valorizado na área de segurança e saúde no trabalho. Então, esse é o primeiro erro que você não pode cometer. Você não saber se comunicar. Se você sente alguma dificuldade com isso, procure então se capacitar, procure então desenvolver essa habilidade, a habilidade da comunicação, tá bom? Isso é importantíssimo. O segundo erro que você não pode cometer, não cuidar da sua segurança e saúde. Isso mesmo. Como é que eu, sendo um profissional de segurança do trabalho, se eu não der o exemplo, se eu não cumprir as regras de segurança, como que os trabalhadores da empresa irão cumprir se eu não estou dando o exemplo? E isso vale tanto para a segurança como para a sua saúde. Quer um exemplo? Como é que você vai entrar no chão de fábrica, você vai entrar na empresa e você vai cobrar o uso, por exemplo, obrigatório do protetor auditivo para os trabalhadores em um determinado setor, se você está ali naquele setor exposto naquele momento ao mesmo risco e você não está utilizando, então fica complicado, não é verdade? Então esse é um erro comum e que às vezes o profissional acaba cometendo de não cuidar da sua segurança e da sua saúde. Outro exemplo é o seguinte: às vezes o profissional de segurança do trabalho, ele dá um DDS falando sobre os malefícios do alcoolismo e do tabagismo. Mas o técnico de segurança é um cara que fuma, é um cara que ingere bebida alcoólica todo final de semana. Então, qual o exemplo que você vai dar se você está dizendo que não pode fazer aquilo, mas você faz? Então, cuidar da segurança e da saúde é imprescindível para o profissional de segurança do trabalho. Então, esse é o segundo erro que você não pode cometer. Deixar de cuidar da sua segurança e da sua saúde. Nós precisamos dar o exemplo como profissional prevencionista de que nós nos preocupamos com a nossa integridade física, com a nossa saúde. E aí é o nosso exemplo, é aquilo que a gente faz que vai refletir sim na vida e nas ações também dos trabalhadores. É como diz aquele ditado, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não cola muito bem na segurança do trabalho. Nós precisamos primeiro dar o exemplo e também orientar o trabalhador. Então, anota aí o segundo erro que você não pode cometer, deixar de cuidar da segurança e da sua saúde. Terceiro erro que você não pode cometer, deixar de se atualizar. Isso mesmo. Nós estamos em uma área super, hiper, mega dinâmica. A área da segurança e saúde no trabalho é muito dinâmica. É uma área onde as coisas se modificam
quase que diariamente as normas elas são atualizadas, os procedimentos, as leis. Muda alguma coisa na CLT, depois muda na legislação previdenciária. Quer um exemplo? Muitos profissionais da área de segurança do trabalho às vezes estão atuando em uma determinada empresa e lá naquela empresa, a empresa possui máquinas, possui equipamentos. Recentemente foi publicada a nova NR12. Aí eu pergunto, será que os profissionais já começaram a estudar a nova NR12? Sendo que ela já começa a implantação dessa nova NR. Depois eu vejo isso, mas o cara já está ali trabalhando dentro da empresa, ele precisa verificar os pontos, as não conformidades, mas não quer se atualizar, não quer ler, não quer estudar. Então fica complicado. Então esse é o terceiro erro que você não pode cometer: deixar de se atualizar. Vivemos, como eu falei, em uma área super, hiper e mega dinâmica. Nós vivemos em uma área dinâmica. As coisas se modificam. Então, se manter atualizado é uma questão de sobrevivência. O profissional de segurança do trabalho precisa se manter, sim, atualizado sempre. Então, essa é a nossa terceira dica. Não cometa esse erro de deixar de se atualizar. Outro erro é não ser organizado. O profissional de segurança do trabalho, ele precisa sim ser organizado. Ele tem que ter uma organização, pelo menos mínima, das coisas. Saber organizar os documentos, saber organizar o seu dia a dia de trabalho, a sua semana, ter um planejamento das ações que vai executar dentro da empresa. Então, às vezes eu chego em determinada empresa que o profissional de segurança do trabalho entra dentro da sala dele, tá a maior bagunça, a mesa tem papel para tudo que é lado. Aí quando pergunta o seguinte, cadê a APR de tal atividade? Ou então, pega aí a cópia dos exames de tais funcionários. Rapaz, começa a coçar a cabeça assim, eu não sei onde é que está esse documento. Peraí que eu vou procurar. E passa um tempão lá, procurando nas pastas. Por quê? Desorganizado. Então, se manter organizado, não se organizar, é um erro que o profissional de segurança do trabalho não pode cometer. Organização de documentos, não só documentos físicos, mas documentos digitais também. Então, como você organiza a tua documentação de SST dentro do teu notebook, por exemplo? Como é que você coloca essas planilhas, essas pastas, os documentos da empresa, as NRs que você lê, algum manual que você precisa estar sempre pesquisando. Então, é importante se manter organizado. Ser uma pessoa organizada vai fazer a diferença, tá bom? A Daniela disse, falou tudo. É verdade, Daniela. São erros comuns, corriqueiros, que às vezes os profissionais de segurança do trabalho eles não atentam para essas questões. E aí é importantíssimo a gente rever essas coisas e ficar atento para não cometer esses erros, certo? Então a gente falou aí. O outro é você não conhecer, quinto erro que você não pode cometer, não conhecer a empresa onde você trabalha, não conhecer os ambientes da empresa onde você trabalha. Você precisa conhecer os setores, os ambientes, as atividades, os processos da empresa, os riscos existentes dentro da empresa. Então, se você não conhece a sua empresa em sua totalidade, sendo você um profissional que é responsável pela a SST da empresa, o monitoramento da segurança do trabalho da empresa, esse é um erro que talvez o profissional esteja cometendo, mas que não pode cometer. Você tem que ter conhecimento da empresa onde você trabalha. Como eu falei, dos processos, das máquinas, dos equipamentos. Esse setor possui X máquinas. E quais são os principais, quais são os pontos mais críticos da empresa? Quais são os setores mais críticos? A gente precisa mapear isso, precisa conhecer isso.
Saber de fato onde se encontra cada coisa, onde está cada setor, como são aquelas atividades que são desenvolvidas, porque acaba que muitos profissionais acabam ficando apenas dentro da sala de segurança do trabalho. Acaba sendo um profissional de escritório e não de chão de fábrica. Não é verdade? Que a gente até vai falar lá na frente um pouquinho sobre essa questão aí de você dosar entre o tempo que você passa controlando documentação de SST e o tempo que você passa com a sua presença física dentro do chão de fábrica, em campo, né? Junto dos trabalhadores, verificando as atividades. Mas a gente vai chegar lá e vai falar sobre isso também. Um abraço aí para o meu amigo João, que acabou de entrar, e também a Emily Monique, sempre nos acompanha. Um abraço. Então vamos lá para o nosso sexto erro que você não pode cometer. Deixar de se importar, deixar de cuidar da CIPA da empresa, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ah, Gustavo, mas a CIPA ela tem que funcionar com as próprias pernas, ela tem que se virar sozinha. A gente sabe que a CIPA ela precisa funcionar, não necessariamente ela vai depender do técnico de segurança ou do engenheiro de segurança, do profissional de SST. Mas é um erro gravíssimo você deixar de cuidar da CIPA da empresa. Você precisa estar monitorando as ações, se possível participando das reuniões dessa CIPA, acompanhando o que os cipeiros eles estão discutindo, que muitas das vezes a própria CIPA ela reporta, né? ela leva as demandas de SST para você, para o profissional de segurança do trabalho. E você tem dado ouvido à tua CIPA? Você tem dado ouvido à CIPA da empresa? Porque muitas vezes a CIPA ela não funciona porque o técnico de segurança não faz ela funcionar. A CIPA acaba ficando apenas no papel. E é por isso que muitos profissionais criticam a CIPA. É por isso que a CIPA ela causa muita dor de cabeça nas empresas. E muitas das vezes também, o que acontece? A CIPA não gera resultado. E fica aí muita gente dizendo que tem que acabar com a NR5. Tem que revogar a NR5. Mas por quê? Talvez porque o profissional de SST não está, de fato, cuidando da CIPA como deveria cuidar. Então, anota aí mais esse erro que você não pode não cuidar da CIPA da empresa. Outra coisa, sétimo erro que eu listei aqui, e são coisas que a gente observa no dia a dia de trabalho e que não pode ser cometido. Você não saber dosar o tempo entre as atividades de controle de documentos, ou seja, o tempo que você vai passar dentro do escritório da empresa, dentro da sala de segurança do trabalho, e o tempo que você vai passar no chão de fábrica. Vou usar assim o termo chão de fábrica, ou se é numa construção civil no canteiro de obras e não no escritório. Certo? Tem que saber dosar, porque é importante controlar e organizar os documentos. Olha, organizar, a gente falou sobre isso. Um dos erros que o técnico de segurança não pode cometer é não ser organizado. Você organizar os documentos, controlar os prazos dos exames, dos treinamentos, fazer controle das planilhas de EPI, de extintores de incêndio e de demais equipamentos de dispositivos de segurança que devem ser controlados. Isso é importantíssimo. A gente precisa da parte documental, a gente precisa de documentos para comprovar que a gente está ali de fato cumprindo as normas, as regras. Mas se faz necessário também de você investir um tempo do teu trabalho no chão de fábrica, acompanhando as atividades, verificando os desvios comportamentais ali, né?
ali vamos dizer assim, no campo de batalha, na hora que o trabalhador está desenvolvendo suas atividades. Então você não pode cometer esse erro. Tem profissional que passa o dia inteiro dentro da sala de segurança do trabalho, controlando documentos, enviando e-mails, e às vezes o resto do tempo está ali gastando no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp ou no Facebook, né? Muitos usavam o Facebook, hoje muito mais o Instagram, ou no YouTube, vendo vídeos de como criar um gatinho, ou de como, sei lá, como fazer um brigadeiro. Mas tem gente que gasta muito tempo aí com essas besteiras no YouTube. Então tem que ficar de olho nisso, certo? Ficar de olho nisso. Esse é um erro que não pode ser cometido. Você não saber administrar o tempo entre a sala de segurança, o escritório, o momento que você está fazendo os controles documentais das atividades de segurança e o tempo que você passa no chão de fábrica, que você passa acompanhando as atividades. Então, aprenda a dosar esse tempo e saiba que essas atividades elas são importantes, mas você tem que investir um tempo necessário em cada uma delas. Beleza? Vamos lá para o nosso oitavo erro que o profissional de segurança do trabalho não pode cometer. E eu queria que vocês comentassem aí o que é que vocês acham disso que eu estou trazendo para vocês. A gente já está aí já com um bom tempo na live. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém quer comentar alguma coisa. Estou aqui à disposição. Um abraço para a Cristina Sólida e para o Marcelo, que está sempre aí também nos acompanhando. Abração para vocês. Oitavo erro que não se pode cometer. E esse é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Sabe o que é? Falsificar documentos de segurança do trabalho. Mas, Gustavo, falsificar documentos? Sim. Por mais aterrorizante que se pareça, existe muito essa cultura entre os profissionais de segurança do trabalho. Não todos, não estou generalizando, estou dizendo que todos nós fazemos isso. Não. Deus me livre, eu nem quero fazer. Mas é algo que acaba acontecendo, às vezes, é essa falsificação de documento. Quer saber como? Às vezes você está dentro da empresa, você é o técnico de segurança, é o profissional de segurança do trabalho, às vezes até com engenheiro isso acontece também. E às vezes solicita, um abraço aí para a Glauciane. Glauciane é minha parceira, não vou dizer que ela é minha funcionária, não, é minha parceira. Trabalha comigo aí na Mais Preventiva, na nossa consultoria de segurança do trabalho. E eu quero deixar registrado aqui, dar os parabéns porque ela tem feito um trabalho exemplar e tem me ajudado muito. Talvez sem ela eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço. Talvez se ela não estivesse comigo eu não conseguiria nem fazer essas lives, porque o tempo ia ser ainda mais corrido do que é. Obrigado, Glauciane, por tudo. Então, oitavo erro. Você falsificar documentos de segurança do trabalho. E isso acontece, sabia? Quer um exemplo? Às vezes a empresa diz o seguinte: acabei de contratar o trabalhador, só que a gente sabe que tem que dar o treinamento inicial, né? Só que a gente não está com tempo de dar esse treinamento agora não. Vamos fazer assim? Emita aí o certificado, tu assina, ele vai assinar também. Quando for no final da semana, isso na segunda-feira. Quando for na sexta-feira, a gente tira um tempinho e você vai dar o treinamento. Você faz a prática, dá o treinamento lá rapidinho. Aí o profissional diz: rapaz, e agora? Aí acaba lá emitindo o certificado, assinando, documenta, guarda lá. Depois eu dou o treinamento. Mas isso é o quê? Uma falsificação, não é verdade? Sim ou não? Ou às vezes emite uma ordem de serviço, coloca lá na ordem de serviço que o trabalhador recebeu o treinamento sem ele ter recebido. Está falsificando um documento. Não é? Ou às vezes pode acontecer, eu já vi em alguns lugares isso acontecer, não é muito comum, mas o médico também vai lá e emite um ASO sem ter examinado o trabalhador.
Eu sei que cada um, quem assina o documento, ele é responsável por aquilo que ele assina. A pessoa que está fazendo isso, né? Mas tem que ter muito cuidado. Então, esse é um erro crucial que o profissional de SST não pode cometer. Falsificar um documento. Não faça isso. Isso não vai, de forma nenhuma, valer a pena. Às vezes, a empresa diz o seguinte: olha, eu estou sem tempo de colocar o trabalhador para realizar o treinamento. Quanto é que você cobra? O treinamento custa R$ 200. Vamos fazer assim, eu te pago R$ 50 por trabalhador e aí tu emite para mim só o certificado e assina. Eu te pago R$ 50 por pessoa. Tu nem vai perder tempo, como se o treinamento fosse uma perda de tempo. Eu vou te pagar pelo certificado e pronto. Morre o boi aqui, ninguém vai ficar sabendo de nada. Não aceite esse tipo de prática, certo? Você vai estar cometendo um crime, você vai estar desvalorizando o seu trabalho e você vai ficar na mão dessa pessoa. Porque toda vez que ela precisar de você fazer uma gambiarra dessa, ele vai correr atrás de você, vai lhe procurar, certo? Então não faça isso. Vai colocar aí, nada de copiar e colar. Treinamento sem prática é um absurdo, absurdo. É verdade, Mário. E a gente sabe que às vezes essas coisas acontecem. Por isso que eu coloquei aqui. É um dos erros que o profissional de segurança do trabalho não pode cometer. E outro erro, número 9, encobrir os erros da empresa. E dos empregados também. É outro erro comum, mas que você não deve cometer. Se existe anomalias, não conformidades, se existe erros, se existe riscos dentro da empresa, documente isso. Leve isso para os responsáveis. Comunique à empresa. Envie e-mails para os responsáveis. Faça um relatório fotográfico. Faça um vídeo. Faça alguma coisa, mas se documente. Não fique fechando os olhos para os erros, porque lá na frente você pode ser responsabilizado. E a gente sabe de histórias de profissionais que às vezes entraram numa fria porque fechavam os olhos para os erros dentro da empresa. Certo? E se você talvez está numa empresa, ou se um dia você trabalhar em uma empresa que não quer saber nada de segurança do trabalho, contratou você apenas para cumprir com o SESMIT, é apenas para cumprir tabela, e você vê que a empresa ela não tem 0% a preocupação de prevenir acidentes e doenças, o mais rápido possível, corra de lá. Saia dessa empresa. Se a empresa não valorizar a segurança do trabalho, vá, busque outro emprego. Mas eu preciso, eu tenho que pagar minhas contas. Eu sei como é isso. Isso é difícil, é complicado. Mas imediatamente corre atrás de outro emprego. E assim que você conseguir outra oportunidade, vá embora dessa empresa. Porque lá na frente você pode ter uma dor de cabeça, você pode se complicar com isso. O Mike falou. Já vi cada absurdo em programas e documentos de SST. Eu também, Michael, eu já vi muita coisa. Então, se a gente poderia abrir um parênteses aqui e comentar um pouquinho sobre o item anterior, o item número 8, do erro de você falsificar o documento. Eu já encontrei um laudo de insalubridade onde o cara burlou a avaliação, por exemplo, da poeira, da sílica. Ele colocou lá que foi feita uma avaliação quantitativa, sem ter sido feita. E colocou lá os valores de exposição, dizendo que deram acima do limite de tolerância. Mas não documentou nada, não colocou em anexo qual foi o certificado de calibração do equipamento, não disse qual foi a metodologia aplicada, não disse qual era a marca do equipamento que foi utilizado. Então ele criou um dado ali e colocou no laudo, dizendo que a empresa era obrigada a pagar uma insalubridade. Veja só que absurdo. A empresa contratou um profissional e o cara falsificou um documento e a empresa nem sabia disso. Nem sabia disso. Já pensou? Então é complicado.
E essas coisas, infelizmente, elas acontecem. E aí eu digo a você, você que está aqui, está acompanhando essas lives, você que está acompanhando esse projeto, cara, anota esses erros e não cometa nenhum deles. Nenhum deles. Você quer destaque, quer ser valorizado, quer ser um profissional de destaque, quer ser bem remunerado? Então vamos procurar fazer as coisas certas. E eu acredito que vocês que estão aqui acompanhando essa live, já estamos aí com 30 minutos de live. Se você está acompanhando até agora é porque você se importa com isso. E eu acredito que você não vai cometer esses erros. E talvez se um dia já cometeu, a partir de hoje não vai mais. Certo? Outra coisa é você encobrir os erros dos empregados. Eu já falei em outras lives, até aqui nesse projeto, que o profissional de segurança do trabalho ele tem que ser amigo, ele tem que ser companheiro dos empregados, dos funcionários da empresa. Por quê? Nós precisamos ganhar a confiança dos trabalhadores. Mas isso não significa que você vai fechar os olhos para os erros que esses trabalhadores venham a cometer. Então, se o cara ele não quer cumprir as normas, ele é seu amigo. Mas dentro da empresa, antes de ser seu amigo, ele é seu liderado. E acima da amizade, dentro da empresa, tem que estar o profissionalismo, certo? Seja profissional. Dentro da empresa, não negocie o seu profissionalismo. Entendeu? Então, apesar de ser ou não, está cometendo erros, desvios, atos inseguros, tente corrigir isso. Documente isso. Reporte isso para o seu supervisor. Lembrando sempre, fazendo isso de uma forma profissional, sem causar alvoroço, sem, como é que eu posso dizer, sem muito alarde, não é dar grito no trabalhador, não é para sair distribuindo broncas dentro da empresa, não é isso, mas de forma profissional. Falhar, corrige isso. Então, encobrir erros da empresa e dos empregados é o nono erro que você não pode cometer como profissional de segurança do trabalho. Certinho? O Michael está dizendo isso, mas não confundir amizade com libertinagem. É verdade. Temos que ser amigos dos funcionários, mas não podemos negociar o nosso profissionalismo. Porque eu tenho certeza que muitos acidentes de trabalho, muitos problemas dentro das empresas acontecem porque às vezes o profissional de segurança do trabalho, que isso é bom, certo? O técnico de segurança do trabalho é bom ele ser um cara gente boa, um cara que faz amizade, um cara que se dá bem com todo mundo. E o profissional, eu recomendo que ele seja amigo dos funcionários, mas seja profissional. Não confunda a amizade com a libertinagem, como o Mike falou aí, certo? Seja profissional. Reporte tudo aos responsáveis. Se está sobre a sua responsabilidade advertir o profissional de forma verbal, de forma por escrita, faça isso. Se a empresa determinou que você também tem esse poder até de dar uma suspensão, porque aquele trabalhador não está cumprindo as normas, cumpra os procedimentos. Desculpe. Certo? Procurem fazer isso. Então, vamos recapitular. Eu listei aqui 9 erros que o profissional de segurança do trabalho ele não pode cometer. Sem fazer vista grossa, é isso. 9 erros. Vou relembrar até para os que não estavam no começo. Então, o primeiro erro foi não saber se comunicar. É impressionante. Segundo erro, não cuidar da segurança e saúde, da sua segurança e da sua saúde.
Você precisa dar o exemplo. Porque do que vai adiantar você cobrar que o trabalhador cumpra uma norma de segurança se você é o primeiro a não cumprir? Não é verdade? Terceiro erro, não se atualizar. Um profissional que não se atualiza, um profissional que está desatualizado, um profissional que é preguiçoso em estudar, um profissional que é preguiçoso em fazer pesquisa, ele está fadado ao fracasso, ao insucesso. A segurança do trabalho, ela exige mais. E é uma frase que é clichê, mas que vale para nós também. O sucesso exige mais. Então, se a gente quer alavancar a nossa carreira, tem que se manter atualizado. É uma questão de sobrevivência. Quarto erro, não conhecer sua empresa e os ambientes de trabalho. Temos que conhecer a empresa, os setores, os processos, as atividades, os riscos existentes no ambiente de trabalho. Como é a hierarquia da empresa? Saber respeitar essa hierarquia. Então, esse é o quarto erro. Não conhecer a empresa onde você trabalha, os ambientes de trabalho. 5. Não ser um profissional organizado. Segurança do trabalho exige o quê? Gestão. Nós falamos sobre isso ontem na live número 20. Sobre como começar a organizar a segurança do trabalho. Então, esse é um erro que o profissional não pode cometer, ser desorganizado. Sexto erro, não cuidar da CIPA, nós comentamos sobre isso. O sétimo, não saber dosar o tempo entre você está fazendo o controle dos documentos na sala de segurança e o tempo que você passa no chão de fábrica. Oitavo ponto, nós falamos agora há pouco, falsificar documentos de segurança do trabalho, um erro gravíssimo, é um crime, não pode fazer isso de forma nenhuma. E nono, encobrir os erros da empresa e dos empregados. E aí, gostaram da live de hoje? Gostaram do tema? Eu quero sugestões, eu quero um feedback de vocês. Um abraço aí para o Augusto, que é meu irmão. Inclusive, a gente já fez uma live junto, que é encarregado de produção. E é um cara muito preocupado com a segurança do trabalho da sua equipe. Ele é encarregado de produção em uma multinacional. Um abração aí para você, meu irmão. Saudades. O Maico está falando gestão eficaz e eficiente. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Vocês concordam que esses erros, que é importante ficar atento para não cometer esses erros? E que isso é imprescindível para o sucesso do profissional? O Marcelo colocou top, o Andrade disse muito bom, o Maicon colocou aí. Infelizmente não pude ver tudo, mas está top o que eu vi. Valeu, Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa missão. Manter vocês antenados, manter vocês motivados, manter vocês ligados nas atualizações que vêm ocorrendo na segurança do trabalho e trazendo sempre uma dose de motivação, de entusiasmo, buscando simplificar a segurança do trabalho. Fazendo isso aqui, ó. Tá aqui nessa camisa, ó. Eu amo SST. Espero que você também ame o que você faz. Você também ame a área que você escolheu para atuar. Isso vai fazer toda a diferença. É isso que motiva eu estar aqui, sabia? Olha, já são o quê? 13 horas e 15 minutos. Eu ainda não almocei. Minha esposa tá ali na sala me aguardando para a gente almoçar. Então, eu mudei toda a minha rotina. Já o que? Já tem, acho que mais de... Nós estamos completando a quarta semana do projeto SST 1234. E eu mudei minha rotina. No início lá, vocês lembram, a gente estava fazendo live no sábado e no domingo também. Só que aí a gente preferiu recuar até para ser melhor para vocês acompanharem, porque algumas pessoas estão dizendo, Gustavo, todo dia fica complicado a gente tá aqui acompanhando. Então,
faz só de segunda a sexta. Então a gente manteve de segunda a sexta-feira. Um grande erro tem profissional que não assume os erros, faltando com humildade, verdade. Isso acontece muito, não é só na área de segurança do trabalho. Mas é importante reconhecer os erros, sabe, pessoal? É importante. Olha, uma vez, vou contar uma história aqui bem rápida para a gente finalizar, mas fica aí, segura aí, que essa é importante. Sua esposa vai... Vai não, ela tem paciência, ela tá aguardando, tá bom? Olha aí, parabéns para você e principalmente para a sua esposa, que tá me aguardando, tá esperando, né? Obrigada. Então, pessoal, eu ia contar alguma coisa aqui, mas fugiu da mente. Vai ficar para amanhã, tá bom? Amanhã eu conto a história, não tô lembrando mais. Mas eu acho que é a fome que tá começando a bater aqui. Faz parte, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback de vocês, pelos comentários, pela presença. A gente vai continuar aqui, firme e forte, tá bom? Com vocês aí, com esses guerreiros da prevenção, com essa tribo da SST, como eu costumo chamar. Somos uma comunidade e quando a gente pensa da mesma forma, quando a gente busca os mesmos objetivos, isso motiva uns aos outros e nos faz caminhar por essa trilha, por esse caminho que sem dúvida nenhuma vai nos levar para o sucesso, vai nos levar para um reconhecimento, tá certo? Então eu desejo para todos vocês muito sucesso no trabalho de vocês e podem contar comigo aqui para o que precisarem, tá bom? Agradeço a todos pela participação, um abraço aí para o Glauber, que acabou de chegar, mas a gente já está terminando. Preocupou com a esposa. Pois não, Mike, tá tranquilo aqui é tranquilo, tá bom? Beleza? Gostei da camisa, gostou? Legal, foi eu que mandei fazer para mim. Beleza. Grande abração, que Deus abençoe vocês e até amanhã. Nos encontramos aqui, tá certo? Depois acompanhe, eu vou publicar um post, tá certo? Lá no feed, falando sobre a live de hoje, comentando sobre os erros que você não pode cometer na SST, tá bom? Então depois deixa lá o teu comentário e coloca assim: eu tava na live, a live foi top, para que os colegas que não estão acompanhando venham acompanhar as lives, a gente crescer cada dia mais aí a quantidade de pessoas para poder compartilhar essas dicas e esse conhecimento que a gente tem adquirido aí na prática da segurança do trabalho. Valeu? Deus abençoe, tchau, tchau e até amanhã.